Paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live, a live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado diariamente essa live. Vamos nesta noite meditar na palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, capítulo 19. Vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 17. Vamos meditar nessa mensagem que fala sobre uma das mulheres da Bíblia. Hoje vamos falar acerca de Mical. Vamos ler a história de Mical. A palavra de Deus fala que Mical foi uma das filhas do rei Saul. Mical era a filha mais velha de Saul. A palavra de Deus em 1 Samuel fala acerca de Mical e também da forma que Mical agiu quando Davi ele determinou buscar a arca do Senhor, levar de volta para Israel a arca do Senhor. A palavra de Deus fala acerca de Mical para que todos entendam a nossa meditação desta noite. Mical, ela se tornou princesa a partir de um momento em que Saul foi levantado, foi ungido rei sobre Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, e quando Saul se tornou rei, Mical era sua filha mais velha, era Mical e Merabi. Mical a mais velha, e Mical também foi dada como mulher a Davi. A palavra de Deus em 1 Samuel, quando fala acerca de Mical, fala que desde o momento em que Mical conheceu a Davi, Mical ela gostou de Davi, mas quem era prometida para Davi, como o rei Saul já havia prometido para aquele que vencesse o gigante filisteu, vencesse os filisteus, seria sua filha Merabi, não seria Mical. Mas diz a palavra do Senhor que Merabi foi dada a outro e Mical foi dada como esposa a Davi, sabendo que Mical gostava de Davi, como forma de se aproximar de Davi, como uma armadilha, porque a intenção de Saul era destruir Davi. E ele, sabendo que Mical, sua filha mais velha, gostava de Davi, ele aproveitou-se dessa situação. Mas iremos agora, nesta meditação, nesse estudo sobre as mulheres de Deus, vamos falar acerca de quem foi Mical, a forma que Mical ela procedia, como foi Mical diante de Deus, como foi Mical na presença de Deus. Podemos observar que Mical ela não entregou o seu coração ao Senhor, sua vida ao Senhor, da forma que fez Davi.
Ambos eram diferentes. Mical, ela não tinha em seu coração como Davi. Davi tinha o prazer em servir ao Senhor, entregando sua vida a Deus. Mas podemos observar que Mical, ela o desprezou quando viu Davi glorificando e exaltando a Deus quando foi buscar a arca da aliança. Em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. Mical, gostando de Davi, ela sabia dos planos de seu pai para destruí-lo e o ajudou a fugir, escapando Davi de Saul. E Saul, ele ficou furioso por Davi ter escapado. E a palavra de Deus diz que Mical, ela em seu coração, Mical, ela não aceitou o que seu pai Saul estava fazendo com Davi. Porque Davi, a partir do momento em que Saul quis matá-lo, pela primeira vez, planejou destruí-lo, ele não pôde mais ficar na companhia de Mical no palácio. E desde que isso aconteceu, Mical foi dada a outro, porque Davi, a palavra de Deus diz que Davi, ele ficou exilado para escapar de Saul, que queria destruí-lo. Mas o que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra nessa meditação é sobre o procedimento de Mical. Mical não era uma mulher de Deus, uma mulher que tinha o coração voltado para as coisas de Deus. Podemos observar isso quando a palavra de Deus fala que Davi, ele com os servos, eles se ajuntaram para buscar a arca da aliança do Senhor. E quando foram buscar a arca da aliança, que já estava há muitos anos longe de Israel, no tempo de Saul, não buscaram a arca da aliança. Mas Davi, ele sentiu a necessidade de que levassem novamente para Israel a arca da aliança. E quando saíram para buscar a arca da aliança, Davi, junto com os servos, com aqueles que estavam com ele, eles voltaram glorificando e exaltando a Deus, porque eles sabiam que a arca não era algo comum, mas sim a presença de Deus no meio do seu povo. A arca simbolizava a presença de Deus com o seu povo. Simbolizava que a presença de Deus estava retornando a Israel. E Davi, ali na presença do Senhor, com os servos, as servas, diante da arca que simbolizava a presença de Deus, houve uma grande festa. Era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E o povo, eles estavam alegres, estavam felizes, porque durante anos tiveram que ficar longe da arca, que era símbolo da presença de Deus. E Davi, ao assumir o trono, ele havia mandado
trazer a arca da aliança. E quando conseguiram levar novamente a arca, houve grande festa, e nessa festa houve um ajuntamento de 30.000 homens e sacrifícios oferecidos a cada 6 passos da jornada da casa de Obed-edom até Jerusalém era oferecido os sacrifícios. E Davi, junto com o povo, eles chegaram festejando, retornaram a Israel, levando de volta a arca da aliança. Está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 19. E eles voltaram festejando, glorificando, porque finalmente a arca do Senhor retornava a Israel. O lugar onde antes a arca estava e havia sido levada, desde quando a arca, naquela batalha que houve entre o povo de Israel e os filisteus, eles levaram a arca da aliança, e mesmo quando retornou, a arca não retornou a Jerusalém. Mas quando Davi ele reinou sobre Israel, Davi ele tomou a decisão de que a arca precisava voltar para Jerusalém. E todos aprovaram a decisão de Davi. A decisão de Davi foi aprovada por todos, e quando eles voltavam, para eles era uma grande festa, porque estavam levando de volta a arca, que era símbolo da presença de Deus. E eles voltavam dançando e saltando na presença do Senhor. O regozijo de Davi, do povo, exaltando, glorificando a Deus, era visto por todos. Davi, ele estava alegre, estava feliz junto com o povo, porque ali estava novamente com eles a presença de Deus. E Davi, ele abençoou o povo com dádivas, comida, e também a bênção de Deus foi confirmada na vida do povo que ali estava. E quando Davi os abençoou, ele retornou para sua casa, voltou para casa. E Davi, quando ele se dirigiu para o palácio, com a intenção de primeiro abençoar a sua casa, de abençoar sua esposa Mical. E Mical, que estava olhando pela janela, Mical estava observando Davi entre os servos e as servas. Davi, ele dançava na presença de Deus, saltava diante do Senhor. E a palavra de Deus diz em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, que Mical desprezou a Davi em seu coração. Diante do que ela viu, ela desprezou Davi, mas ele estava diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Mical o desprezou porque ele estava diante dos servos, das servas, mas Davi ele estava se alegrando, estava exaltando ao Senhor. E quando ele entrou no palácio para abençoar, a palavra do Senhor diz que Mical o desprezou, dizendo a ele que ele estava se humilhando, o rei de Israel, se descobrindo aos olhos
das servas e servos, e ela disse como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Ela falou de uma forma em que ela desprezou por meio das suas palavras Davi por estar exaltando e glorificando a Deus com servos e servas. Mas quando Mical, com suas palavras, ela desprezou a Davi, Mical também ela estava falando contra o Senhor, porque era ao Senhor que Davi estava honrando, estava exaltando, era o Senhor que Davi estava glorificando. Mas Mical, em seu orgulho, ela desprezou a Davi, que estava glorificando a Deus. Davi ele havia voltado, estava ali no palácio para abençoar o palácio, para abençoar Mical, mas ela disse a ele que como um sem pejo se descobre qualquer dos vadios, era assim que Davi estava procedendo. E quando Mical disse isso a Davi, ele disse a ela que ele estava se alegrando e exaltando o Deus que o havia honrado e o havia colocado no trono, no lugar de seu pai. E a palavra de Deus diz que Mical, ela morreu sem filhos. Davi, ele não pôde ministrar, determinar a bênção. Mical, ela desprezou a bênção de Deus, porque Davi voltou, entrou no palácio, despediu-se do povo, entrou no palácio para abençoar a vida de Mical, para abençoar os seus. Mas quando Mical, ela falou daquela forma com Davi, o desprezando, ela estava desprezando ao Senhor, a quem Davi estava com cânticos e louvores, junto com o povo, exaltando. Para que vocês possam ler a mensagem, confirmar o que eu estou dizendo, para não ficar só em minhas palavras acerca do que aconteceu. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler o versículo da palavra do Senhor que fala sobre o que fez Mical. A palavra do Senhor é 1 Samuel, a palavra de Deus. Vamos juntos meditar, é 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi retorna para Jerusalém, exaltando e glorificando a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Você que está aí com a sua Bíblia, acompanhe a meditação da palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16.
Vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, a primeira vez quando Davi, ele havia ido buscar a arca do Senhor para levá-la de volta a Jerusalém. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Davi, a primeira vez que foi buscar a arca de Deus, Davi ele não seguiu as regras necessárias para que a arca de Deus pudesse ser levada de volta a Jerusalém. E como não seguiu as regras determinadas por Deus, não consultou sacerdotes para que pudesse seguir as regras para levar de volta a arca da aliança, Uzá, ele foi ferido de morte, porque Uzá, ele estava ajudando a conduzir o carro onde estava sendo levada a arca do Senhor. E não cabia a Uzá levar a arca. E quando Uzá ele pensou que a arca poderia ir ao chão, Uzá ele tocou na arca e foi ferido de morte. Mas não era ele que deveria estar encarregado de conduzir o carro em que estava sendo levado a arca. Por uma falha, uma falta cometida por Davi em não seguir as regras deixadas por Deus, Uzá, ele foi ferido de morte. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Davi, ele se entristeceu pelo que aconteceu, e ele temeu continuarem levando a arca, porque ele sabia que muitos seriam mortos naquele dia. Então Davi ele deixou a arca na casa de Obed-edom. Foi levada a arca à cidade. A arca não foi levada com Davi e o povo, mas sim ficou na casa de Obed-edom. E Deus abençoou grandemente a Obed e a sua família por causa da presença da arca da aliança em sua casa. E quando Davi consultou para saber acerca do que Deus havia determinado para que a arca pudesse retornar a Jerusalém, porque Davi soube que Obed e a sua casa estava sendo grandemente abençoada por causa da presença da arca naquele lugar. E Davi então determinou que iriam novamente buscar a arca, fazê-la retornar a Jerusalém. E quando saiu, ele seguiu as regras determinadas por Deus para buscarem a arca. E eles foram louvando, exaltando, e Davi também glorificando a Deus quando retornavam. Eles estavam
em festas, realizando sacrifícios diante de Deus, glorificando a Deus, honrando ao Senhor, porque ali estava a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. E todos estavam felizes porque a arca, depois de muitos anos, estava retornando a Jerusalém. E Davi ele estava com alegria, exaltando a Deus, saltando com todas as suas forças diante do Senhor. Diz o versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 6. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Podemos entender que Davi e o povo eles estavam honrando e glorificando a Deus, se alegrando na presença de Deus. E quando Mical, ela falou com desprezo acerca de Davi estar honrando a Deus, glorificando, exaltando ao Senhor, ela desprezou a bênção de Deus que Davi, ele tinha ido para abençoar sua casa, ministrar a bênção sobre sua casa. E Mical desprezou a bênção de Deus, desprezou a Deus, porque era a Deus que Davi estava honrando. E a palavra de Deus diz que Mical, ela nunca pôde ter filhos até o dia da sua morte. Podemos entender que a punição para a vida de Mical foi essa, devido a ela ter desprezado não a Davi e nem aos servos, porque Davi e aqueles que estavam exaltando
glorificando, eles estavam exaltando, dando honras e glórias ao Senhor. Davi estava honrando o Deus que o havia levantado no lugar de Saul e também o havia escolhido no lugar para estar no trono, no lugar de todos da linhagem da família de Saul. Davi estava honrando ao Senhor. E quando Mical procedeu daquela forma com desprezo, ela desprezou a bênção de Deus. E podemos entender que a punição para a vida de Mical foi nunca poder ter filhos até o dia da sua morte. Vamos agora falarmos com Deus através da oração. Senhor meu Deus e eterno Pai celestial, no nome, ó Deus, do teu Filho Jesus, nos achegamos a ti. Peço perdão, ó Deus, pelos meus erros e falhas. Meu Deus, ensina-nos, ó Pai, a honrarmos, a glorificarmos a ti, porque ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória. Meu Deus, no nome de Jesus, ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores, porque ali Davi mostrou que ele era um verdadeiro adorador, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Ó Deus, diante da tua presença, louvando, adorando a ti. Ensina-nos a sermos adoradores, a honrarmos ao Senhor, a darmos, ó Deus, honra, glória ao teu santo nome, ao Deus que fez todas as coisas, ao Deus que tudo pode, que tudo executa. Ensina-nos a glorificarmos ao Senhor, que não sejamos como Mical, mas que possamos ser adoradores, que honre ao Senhor e que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam essa live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também o seu lar e a sua família. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.